Gabriela, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Obrigada por conversar conosco aqui na CBN com esse assunto que merece uma atenção bem especial, né, Gabriela? Eu que agradeço. Claro, quando a gente fala de rotulagem, querendo ou não, a gente está falando da saúde da população, né? Então, é de total importância esse tema. Agora aquela perguntinha básica. O brasileiro tem hábito de ler rótulo, Gabriela? Te falar a verdade que as pesquisas mostram pra gente que a maioria dos brasileiros não tem o hábito de olhar o rótulo, mas a gente sabe que olhar o rótulo é de suma importância para a gente entender o que a gente está comprando, né? E Uhum. assim fazer escolhas que sejam aí mais saudáveis. E pode ser até perigoso, porque pode ter algum tipo de substância que a pessoa tenha, não sei, alergia, algo do tipo, né? Claro, o rótulo do alimento ele é o único elo que a gente tem de comunicação entre o consumidor e a indústria. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem alergia a uma determinada substância, a única forma dela saber é consultando o rótulo. Então, assim, faz total diferença ali no momento da compra. E a gente tem ouvido nesses últimos anos que vem mudando muito a forma dessa rotulagem nutricional nos alimentos de uma forma geral, né? Mas vem sempre aquela pergunta: será que as mudanças realmente funcionam para todo mundo, para o consumidor e para todos os consumidores? E foi a partir dessa pergunta que vocês, na Universidade Federal do Espírito Santo, estão investigando como é que adultos com ou sem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, interpretam essa nova rotulagem nutricional, certo? Isso. A nossa pesquisa, ela surgiu assim, em um meio onde a gente tem uma crescente aí de diagnóstico de TDAH, e esse diagnóstico, ele está associado a formas distintas de atenção, né? Dependendo ali do nível, que afeta o processamento dessas informações. Então, a nossa hipótese é que nesse público em específico, a compreensão da rotulagem, ela é mais dificultada. Já é na população de uma forma geral, né? Nem sempre a gente compreende todas aquelas informações que estão no rótulo. E foi nesse contexto que surgiu a nossa pesquisa, de investigar se esse público e se a população em geral, que não possui o diagnóstico, se esses dois públicos compreendem a rotulagem da forma como deveria, né? A nossa legislação foi 2020, é isso? A gente teve uma alteração da legislação de rotulagem em 2020, e aí foram publicadas a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, que trouxeram aí novidades na área de rotulagem para o Brasil. Então, a gente teve uma das principais novidades, a lupa de advertência na Uhum. parte frontal do alimento, que Aquela traz a lupinha advertência. pequenininha, né? Isso, de Uhum. alto em sódio, alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Agora, na visão, você é nutricionista, né? Na sua visão enquanto Isso. nutricionista, junto com a equipe também, a mudança de 2020 já facilitou alguma coisa? Ou ainda precisa de Claro, melhoria? facilitou demais. A gente teve um avanço muito grande no meio da rotulagem com a publicação dessa legislação. Outros países, bem antes do Brasil, já tinham o seu próprio modelo de rotulagem frontal, que é como a gente chama aquele modelo da lupa. Uhum. Então, essa nova legislação, ela foi sim um grande avanço, mas a gente precisa realmente de mais estudos como esse que a gente está desenvolvendo para realmente saber se precisa de novas adequações, se a população está compreendendo, mas sem dúvida, já foi um grande avanço, né? Muito Que importante, principalmente quando a gente fala da rotulagem frontal, para alertar a população, né, sobre o consumo desses componentes aí nos alimentos. Agora, uma das características do TDAH, que como a gente falou no início, né, vem crescendo também o número de diagnósticos em adultos, né, que procuram Isso. saber, e isso acaba aumentando o número de casos, eles têm uma dificuldade
Eu não sei se eu posso dizer que é no processo de aprendizagem, mas eles têm foco, eles têm uma atenção diferente de uma pessoa que não tem TDAH. Como é ler um rótulo, né, de um alimento para uma pessoa com TDAH? O que vocês perceberam? Qual foi, assim, o inicial para falar, não, peraí, a gente tem que ver se isso aqui está funcionando direito. Então, a gente começou a observar que nesse público em específico, essa perda de foco, Uhum, essa atenção aí mais dificultada, ela impactava, no processo de receber e perceber a informação, em estudos que tratavam só sobre TDAH. E na literatura, no meio da pesquisa, a gente percebeu que não existiam estudos que relacionassem o TDAH com a leitura de rótulos, né, de forma geral, não só falando do Brasil, no mundo todo, não existiam aí estudos que relacionassem. Foi daí que surgiu, né, essa ideia de entender mesmo, será que essas pessoas, elas estão compreendendo todas essas informações? Será que a leitura do rótulo está sendo mais dificultada ou não para as pessoas que possuem esse diagnóstico? E como a gente pode melhorar, né? Que aí vai ser o mais importante, como a gente pode adequar a legislação para atender aí toda a população. como é que vocês perceberam essa dificuldade de quem tem TDAH? Por exemplo, você tem um rótulo que tem, vou chutar aqui, viu, gente? Vou inventar um rótulo aqui, tá? Ah, contém 100 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo. O TDAH, ele nem chegaria a ler isso ou ele, de alguma forma, confunde essa gramatura? Como é que funciona Então, isso? é justamente isso que a gente quer investigar, né? A Hum, nossa hipótese é que a gente já realizou alguns estudos, a gente já vem estudando sobre rotulagem e a gente percebe que a população, de forma geral, já possui algum tipo de dificuldade. Então, uhum. a nossa hipótese é que os resultados mostrem para a gente que esse público com diagnóstico teve mais dificuldade ali na leitura dos rótulos, na percepção das informações que estão ali no rótulo, do que as pessoas que não possuíam aí o diagnóstico, que é o nosso grupo controle, né, dentro da pesquisa. E aí os resultados que a gente tem até o momento, né, já demonstram para a gente que algumas informações, elas realmente passam despercebidas nesse público. Como, por exemplo, vou citar um exemplo que é o mais relevante que a gente tem encontrado, que é o VD, o valor diário. Muitas Uhum. pessoas nem conhecem o valor diário, mas ele está presente lá na tabela nutricional e ele é muito importante porque ele mostra, um exemplo, o quanto de proteína eu estou comendo em percentual em relação ao que seria ideal para o meu dia. Sim. Entendeu? Então, Uhum. ele é de suma importância e é uma informação que a gente já está percebendo que passa aí despercebido e o estudo está demonstrando isso para gente. Então, a Entendi. partir desse estudo, a gente vai poder aí propor novas adequações, melhorias Ou, e educação nutricional, né, que é o mais importante. ou seja, de 2020 para 2025, por mais que tenha sido um avanço na rotulagem, ainda tem algumas coisas que precisam melhorar e avançar mais, né? Claro, isso sem dúvida, né? Com o Uhum. passar aí dos estudos, dos anos, a gente vai adequando a legislação. A população, hoje em dia, ela está em constante mudança, né? A gente tem tecnologia, a gente tem IA, então a gente precisa também trazer isso para o contexto da rotulagem. O estudo está em andamento, né, Gabriela? Vocês ainda estão fazendo essa pesquisa? Isso. Uhum. O A público nossa pode pesquisa participar? A nossa pesquisa ela é uma coleta digital, né? Então, ela é feita de forma digital, você não precisa estar presente. Podem participar adultos entre 18 e 59 anos, pessoas que possuem ou não o diagnóstico de TDAH e precisa residir na região metropolitana de Vitória, da Grande Vitória. E aí Esses você, são os nossos critérios. então você fala de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra Viana, Guarapari, Fundão também? Isso aí, os Ok. 7. Uhum, os 7 municípios. E a participação é feita por algum site?
A gente tem, é uma participação feita por meio de um link de Google Forms, e esse link ele pode ser encontrado lá no Instagram do nosso grupo de pesquisa, que é o GPAN. Então é @GPAN no Instagram. E lá Ah, a gente tem todas as informações da pesquisa. GPAN, G de gato. Isso, Aham. GEPAN. P de Patrícia, A, N Isso, de nariz. isso aí, Legal. Então, @GPAN. isso aí, Cadastro rápido, exatamente. responde o questionário, já está participando da pesquisa, do estudo. Isso, o questionário ele tem duração em média aí de 10 a 15 minutinhos, então é super rápido. E a gente traz como um benefício, né, para quem está participando, realmente adquirir esse conhecimento, né, das informações sobre rotulagem nutricional. Bom, além claro, da pesquisa específica, né, para responder a esse estudo, atender e fazer parte desse estudo, existem outras perguntas também, só porque às vezes alguns ouvintes falam, vou ter que dar meu nome, idade, CPF, identidade. Aham. Então, a gente preza muito, né, Uhum, pela participação, mas a gente não pede dados legal. pessoais. A gente Uhum, pede dados sociodemográficos. Então, tem alguns dados referentes a ensino, né, ensino médio, ensino escolaridade, superior, né? renda Uhum, média, quantas pessoas residem com você. São dados mais sociodemográficos. E a gente também, antes da pessoa iniciar a iniciar, né, o questionário, a gente fornece um termo de consentimento livre e esclarecido, onde vai trazer ali todas as informações que a pessoa precisa saber antes de iniciar. E esse legal. termo ele também vai ser enviado para o e-mail, né? Então, o e-mail vai ser aí a única informação pessoal que a gente vai pedir. Legal. Quantas pessoas estão participando até agora? Então, até agora a gente iniciou há pouco tempo, a gente iniciou mês passado a divulgar o Uhum, formulário, porque a gente passou por um processo muito grande até chegar num formulário que fosse aí ideal para colher essas informações. E até o momento a gente tem em média 200 pessoas que já participaram. qual a necessidade de vocês? A De nossa quanto você precisa? expectativa é Hã, chegar a pelo menos 500 pessoas legal. respondendo aí, para a gente chegar numa resposta que seja fidedigna, né? Uhum. E o formulário vai ficar aberto até quando? A gente vai deixar o formulário aberto até fevereiro. É a expectativa que a gente deixe aberto até fevereiro de 2026. Tá, e se passar de 500? Vocês fazem com todos? Não, se passar Melhor, é né? maravilhoso, melhor. A gente só não pode ter menos. Legal. Bom, e aí vocês, então, em fevereiro, vamos supor que vocês passem, cheguem aos 1.000. Vamos torcer aqui para todos os nossos ouvintes da CBN poderem participar também dessa pesquisa, desse estudo, que vai ser muito legal. E aí, em fevereiro, vocês fecham a participação do público. Quais são os próximos passos? Compilar Aí, isso tudo vai dar uma dor de cabeça, não vai não, Gabriela? finalizando, enquanto a gente está veiculando, a gente já vai compilando, né, Ah, os dados. legal. Uhum. E depois que a gente fecha, a gente faz toda a parte de análise estatística, né, que é o mais trabalhoso aí de um projeto, para a gente entender os nossos resultados, realmente. Uhum. Depois disso, a gente faz uma análise desses resultados e a escrita de trabalhos científicos, né, de artigos, para publicação em revistas científicas e aí a veiculação para a sociedade e até órgãos públicos para a gente poder aí subsidiar novas pesquisas na área. Ah, isso que eu ia te perguntar, porque depois de um trabalho desse, com uma amostra que você vai ter da Grande Vitória, da região metropolitana aqui do Espírito Santo, os órgãos públicos, os órgãos de interesse precisam saber como está sendo na prática a visão das pessoas com ou sem TDAH a respeito dessa reformulação da rotulagem de 2020. Né? Ou seja, precisa de uma atualização. Então, isso, de alguma forma, isso também vai chegar a eles. Claro, depois que a gente Uhum. vai fizer a pesquisa, publicar em revistas científicas, a gente vai levar essa pesquisa para congressos, para órgãos públicos, para realmente a gente veicular
o que foi encontrado, né, na pesquisa. Por isso que fazer pesquisa na área de rotulagem, nesse momento, acaba sendo tão importante, porque é a única forma, né, da gente demonstrar isso para esses órgãos públicos e aí mais para frente a gente ter novas atualizações. É isso aí inspira também outros estados, outras regiões metropolitanas, né, de estados Isso, brasileiros a porque fazerem o mesmo, né? querendo ou não, às vezes a gente faz uma pesquisa aqui no Sudeste, mas a gente faz em outra região do país, a gente pode ter algumas diferenças. Uhum. Então, realmente precisa fazer mais pesquisas pelo Brasil, né, como um todo, para a gente realmente chegar a conclusões do que precisa ser feito, do que precisa melhorar em relação à nova legislação. É legal isso, viu, Gabriela? Parabéns para você, para toda a equipe que está fazendo essa pesquisa, porque muitas vezes a gente vai no supermercado, compra alguma coisa, olha lá a rotulagem, e às vezes não para pensar o trabalho que deu para chegar nisso, a luta que foi para fazer as melhorias e o que ainda pode melhorar para frente, né? Sim, às vezes a gente passa despercebido, né, e não Aham. pensa que por trás disso a gente teve um processo de evolução muito grande no nosso país e Que que a gente legal. ainda está caminhando, né, para futuras aí legislações que vão trazer benefícios aí para a sociedade. Então, para a gente encerrar, convida os nossos ouvintes para fazer parte desse estudo. Repete onde eles podem encontrar o formulário. Bom, convido a todos para participar da nossa pesquisa, né? Ela pode ser encontrada no Instagram do GEPAN, que é o nosso grupo de pesquisa, @GEPAN no Instagram. Lá vão ter todas as informações, como acessar o link da pesquisa. Podem participar adultos entre 18 e 59 anos que possuem ou não o diagnóstico de TDAH e que residem aí nos 7 municípios da região metropolitana da Grande Vitória. E Le- aí eu reforço que a participação é muito importante, né? Porque Uhum. só a partir da pesquisa científica que a gente pode trazer aí modificações na sociedade em relação à rotulagem. Então, a pesquisa científica depende da participação da população. E não fica numa questão só da importância da rotulagem. Ah, eu li o rótulo, mas nossa, isso aqui é importante para a minha saúde. Eu preciso criar esse hábito para eu ter uma vida mais saudável, para eu tomar cuidado com o que eu estou comendo. A gente se fecha muito na ideia só da leitura, né? Mas quando a gente Uhum. está falando de rotulagem, a gente está falando de saúde pública. Sim. Então, quando a gente fala de alto em sódio, açúcar e gordura, a gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis, que estão em alta, né, hoje em dia na sociedade. Então, é uma forma da gente promover aí saúde, né, educação nutricional. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre. Não é só a leitura do rótulo, né? É a saúde pública também que está em jogo. Gabriela, obrigada por conversar conosco aqui na CBN, alertar os nossos ouvintes e convidá-los para fazer parte desse estudo também. Sucesso para vocês, tá? E olha, já deixo o convite para depois que vocês compilarem os resultados, voltarem para dizer como é que está a questão aqui, também na Grande Vitória, para você voltar aqui na CBN e explicar os números para a gente. Eu que agradeço. Com muita fé, a gente vai voltar aqui com todos os resultados, né? Com as pessoas, com o número de pessoas atingido, né? E com ótimos resultados para a gente ter aí novas adequações na rotulagem. Olha, parabéns para você, para toda a equipe. Feliz 2026, que ele venha com muito sucesso e resultados positivos para vocês. Para você também, viu? Muito obrigada pela oportunidade de divulgar o nosso projeto. Um abraço. Abraço, beijo. Beijo.